Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos de volta no Rio Grande do Sul com o seu Ademir, que é o dono da vinícola Dom Laurindo, que é uma vinícola que a família já há mais de um século já produz vinho, e ele vai contar para a gente a história aí, como começou e como é que ele chegou no ponto que está hoje em dia, ganhando com vinhos e ganhando até prêmios. Bom dia, seu Ademir, tudo bem? Bom dia, Alberto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer poder contar um pouco da história que vinho, quando a gente fala vinho, por trás ou dentro de uma garrafa de vinho, ou numa taça, tem muita história, né? Então, nós aqui, eu sempre costumo dizer que a gente nasceu no meio do vinhedo e se criou dentro de uma pipa de vinho. Que maravilha! Para quem gosta, é o paraíso, né? É, com certeza, né? Vender uva para poucas vinícolas que tinha na época e elaborava o vinho para o consumo da família. Esse foi o começo, mas imagina o começo aqui, como é que deve ter sido, né? Encontraram um mato, tigre, foram desbravando as coisas, né? O bisavô, que foi o Marcelino, tiveram 16 filhos. Na época, o meu pai e o meu avô contavam que eles vibravam que viesse filho homem, que era mão de obra para ir trabalhar na agricultura, trabalhar no vinhedo. E na época também plantavam milho para criar o porco, a galinha, a vaca, para o leite, todas essas coisas, né? E mais para trabalhar com o vinhedo, né? Então essa mão de obra familiar era bem-vinda. Aí do bisavô já depois passou para o avô, a mesma propriedade, o César, que o César é pai do Laurindo. Aí já as famílias começaram a diminuir, tiveram nove filhos, o César e a Amália, né, meus avós. Também dando continuidade com o mesmo trabalho, produção de uva, venda da uva, a renda era vender a uva e elaborava o vinho para o consumo da família. O Laurindo, o pai, também dando continuidade ao mesmo trabalho. E aí já nos anos 70, o pai com o César, trabalhavam a propriedade tudo junto, né, inclusive com tios meus, eles começaram já a cultivar algumas variedades de uvas viníferas nobres, castas europeias, italianas, francesas. Eu lembro que na época eles tinham Canaiolo, Barbera d'Asti, Barbera Bonarda, Piemonte, Moscato. E aí depois, já nos anos 80, as vinícolas que compravam a uva incentivaram muito a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Então eles foram substituindo vinhedos. O começo era tudo uva comum. O bisavô e uma boa parte do avô e uma parte do Laurindo, pai, era uva comum. Isabel, Bordeaux, Niagara, essa uva para suco e para o vinho mais simples, vinho comum, né? Vinho de mesa. Tudo enlatada, né? O sistema de condução do vinhedo era tudo latada. Por quê? A latada você produz bem mais. E quem comprava a uva comprava e pagava por peso. Então, quanto mais peso, melhor. Se você me perguntar, não, mas e a qualidade? Eu comprava por peso. Então, se você é um produtor e vai vender por peso, se você tem lá 1 hectare que dá para produzir 30, 40 mil quilos, você vai procurar produzir os 30, 40 mil quilos, que vai ter mais renda, né? Claro. Então, fim dos anos 80 para 90, eu me formei em 77, mas me formei e não comecei a trabalhar logo aqui na propriedade, porque tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. É que a propriedade ainda, na época, quando eu me formei como enólogo, me formei aqui pela Escola de Viticultura e Enologia, a propriedade ainda tinha o meu avô vivo, 2 tios e o meu pai, era tudo junto.
Ixi. E aí eu senti um pouco de dificuldade, né? Imagina, com 17, 18 anos, vim aqui querer dar ordem de mudar o sistema de condução do vinhedo, sistema de produção, melhorar a qualidade. Aí eu fui trabalhar fora, trabalhei mais de 16 anos como responsável técnico para o Dal Pisolo, e no momento certo, o avô faleceu, meu pai fez a passagem com os irmãos, meus tios, e aí a propriedade estava na mão do meu pai e meus irmãos, nós, né? Era nós. Ele disse, bom, agora é o momento da gente fazer alguma coisa para nós. E essa uva que tem aí, vamos transformar ela em vinho. Foi aí nos anos 90 para 91. 90 construímos o prédio, em 91 foi elaborada a primeira safra. Nos anos 80, fim dos anos 80 para 90, começamos, né, fazer a substituição da forma de condução da latada para espaldeira. Hoje é 100% dos vinhedos da Dom Laurindo, são 15 hectares, e nesses 15 hectares, todos espaldeiras simples, onde que a gente controla a quantidade de uva por hectare. O que nós queremos é qualidade e não quantidade. Então, foi um trabalho que eu digo, você imagina, coube a mim convencer meu pai e meus irmãos a cortar fora vinhedo que produzia 20, 30 mil quilos por hectare para produzir 7, 8 mil quilos. Então mas foi um desafio, né, que eu enfrentei, a Miolo, lá o Adriano, falava muito com o Adriano também, ele teve que enfrentar, né, porque é uma coisa natural, as pessoas estavam acostumadas a produzir daquela maneira, e era a quantidade, e imaginavam, não, a uva vai para a vinícola que se vira e pronto, né, me paga a uva. E nós não, nós fomos estudar enologia, viajamos o mundo, viajei o mundo do vinho, aí a gente viu que a qualidade de um vinho começa com a uva lá no vinhedo. Claro. Não adianta, eu sempre costumo dizer o seguinte, que com uma uva excelente, você elabora um excelente vinho. Com uma uva ruim, você nunca vai elaborar um excelente vinho. E com uma uva excelente, você pode elaborar um vinho ruim também, se o profissional, se a pessoa, desde quando colhe a uva, entrar na vinícola e não processar ela bem, pode... Né? O enólogo que fala, eu tenho uma uva ruim, uma uva mais ou menos, e elaborei um excelente vinho... Bom, é um vinho bom, tomável, mas desconfia quando o cara diz, não, eu elaborei um excelente vinho, né? É que nem cozinhar, né? Para você cozinhar, ter um bom prato, um excelente prato, tem que ter uma boa matéria-prima, né, Alberto? Hoje, as variedades que nós cultivamos aqui na propriedade, nas brancas, Malvasia de Cândia e Chardonnay. A Malvasia de Cândia eu tenho ela desde quando começamos, em 91. É um vinho seco, porque quando você fala em vinho da variedade de uva Malvasia de Cândia, a maioria do consumidor imagina que é doce, suave. Porque imaginei. Os primeiros Malvasia de Cândia elaborados no Brasil foi com a vinícola, hoje nem existe mais a vinícola, só existe a marca Grande União, da vinícola Rio Grandense. E eles elaboravam o vinho com a marca Grande União Malvasia de Cândia. Ainda hoje a marca está com a cooperativa Garibaldi e é bem doce, tem 75 gramas de açúcar por litro. E nós não, elaboramos ele seco. Então, ele é aromático, é perfumado, pelo aroma dá a impressão que ele é suave, mas é seco. Então, é um vinho que a gente tem clientes desde quando começamos, que o pessoal adora esse vinho Malvasia de Cândia. A outra variedade, então, é o Chardonnay, são as duas brancas, e nas tintas, o Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, que eu fui o pioneiro com o Taná, o primeiro Taná foi em 95 que nós lançamos, o Malbec e o Ancelota. Que o Ancelota até então nós tínhamos ele como varietal, agora a gente está segurando ele só para cortes, né, para fazer mescla com outras variedades.
Então, são 5 variedades de uvas tintas e 2 variedades de uvas brancas, e vai ter mais novidades aí que não vou falar porque vai ser surpresa até para o consumidor. A gente gosta sempre de lançar como algo assim, opa, o que a Dom Laurindo vai ter? E logo, logo vai ter mais umas surpresas aí de variedades. Mas o Ancelota que foi premiado, não foi? Sim, o Ancelota, o Taná, a Dom Laurindo foi e é reconhecida até hoje pelo Taná, né? Teve uma safra, que foi uma safra excelente, safra 2005, que foi, assim, marcou muito para Dom Laurindo o Taná. Eu sempre digo o seguinte, ó, quem tem que premiar, quem tem que dar medalha, reconhecer um produto, é quem paga a conta, é vocês consumidores, né? Sem dúvida. Então, eu sempre, o pessoal, inclusive, quando vem aqui na Avenida, não, mas cadê os vinhos premiados? Não, estão todos aí. Agora, você vai provar, vai degustar e você vai dizer se vale a pena ou não vale a pena, né? Claro. É a mesma coisa. O que vale uma mercadoria? O valor de uma mercadoria é o que o consumidor está disposto a pagar. Não adianta você botar uma garrafa de vinho, R$500, se o consumidor não está disposto a pagar, né? Ou uma garrafa de vinho, R$50, que ele percebe que, bom, mais de 25 não valeria o 30, né? Então, uma mercadoria vale o que o consumidor está disposto a pagar. É a qualidade, né? Bom, agora você falou uma coisa que é muito importante. Desde quando a gente começou, o pai mesmo, o Laurindo, ele sempre dizia: cuido com a qualidade, não se preocupe com quantidade. Teve na época, nos anos 95, 2000, alguma coisa aí, que teve um boom de procura de uva, vinho, o quê? E nós não mantivemos a nossa produção limitada, terminava de vender aquela safra, se comunicava o cliente, ó, tem que esperar, aguardar a próxima safra. Não, mas dá um jeito. Não tem jeito. Que jeito eu vou dar? Não tem jeito, né? Então, a política, a filosofia da Dom Laurindo. E hoje, junto comigo, eu tenho os 2 filhos, que um é agrônomo, o Lucas, e o outro é enólogo, que é o Moisés, também já pegaram o espírito da coisa e estão tocando junto aqui comigo, né? Eu sempre costumo dizer, bom, nós não queremos ser os melhores, nós queremos estar junto aos bons. E qual é a produção média? 120 mil garrafas por ano, que é o que o vinhedo produz, 110, 120 mil quilos. 1 quilo de uva dá mais ou menos em torno de uma garrafa, né? Essa a nossa produção, que foi, só para você e quem está nos ouvindo entender, quando se vendia a uva, a gente produzia 3 vezes mais. Mas eu costumo dizer, era uma água com acidez com um pouco de açúcar, né? Quando se vendia a uva fazendo 14, 15% de açúcar, grau babo, que a gente diz, era vitória. Bom, 16, então meu pai, meu avô vibrava, né? Hoje a gente quer uma uva de 20, 21, 22 de açúcar, que dá 12, 13, 14 de álcool natural, sem adicionar nada. E qual é a uva mais plantada? Na Dom Laurindo é a Merlot. E a Merlot é a uva que adotamos, inclusive, aqui para o Vale dos Vinhedos, né, para a denominação de origem. E não foi, não, adotamos a Merlot por quê? Porque tem estudos técnicos, nós temos a Embrapa Uva e Vinho aqui de Bento, trabalha em cima na pesquisa, faz microvinificações, acompanha o vinhedo em campo, para ver como se comporta. E em cima desse trabalho que a Embrapa vinha fazendo, chegamos à conclusão que, bom, a Merlot, pelos muitos anos que ela está produzindo, se adaptou muito bem, o resultado do vinho também muito bem, então adotamos nas tintas a Merlot e nas brancas a Chardonnay, para a denominação de origem, né?
Podem entrar outras também, nos cortem, mas como varietal são essas duas. Tem uma porcentagem, né, que para chamar de varietal pode colocar corte, né? Pela legislação brasileira, você pode usar 75% de uma variedade e os outros 25% de outras variedades, e não precisa colocar que tem outras variedades e pode colocar no rótulo como varietal. Por exemplo, se eu pegar um taná, eu tenho lá 75% da variedade de uva taná, eu posso colocar os outros 25% Merlot, Cabernet Sauvignon, eu posso usar como varietal. Para a denominação de origem, nós subimos mais, tem que ser 85%. Então, seria só 15% de outras variedades, que daí ele te dá mais autenticidade, digamos, te preserva mais o varietal, né? Que 75% também já é bastante, mas... e assim no mundo afora também, não é só no Brasil que um varietal não é 100% varietal, né? É a mesma coisa de safra. Um vinho, para ser safrado, ele tem que ter no mínimo 85% da safra. E os outros 15% podem ser de outra safra. Isso aqui no Brasil e outros países também. Tem países, eles até 20%. 20% pode ser de outra safra e considerar como safrada. E aí tem visitação para quem quer conhecer? Sim. Bom, atrás de você dá para ver perfeitamente o vinhedo, né, que vem em primeiro plano, que sem uva não se elabora vinho, né? Claro. E o prédio aí, né? Então, a gente tem uma parte onde que tem para receber o turista, e graças a Deus, aqui o Vale dos Vinhedos, ano após ano, está aumentando cada vez mais. O que a gente percebe, o brasileiro está despertando pelo vinho brasileiro, pelo vinho nosso. E hoje em dia nós temos muitos vinhos bons, regiões boas, mas eu como sendo um dos mentores, um dos que começou o Vale dos Vinhedos, eu defendo aqui o Vale dos Vinhedos, mas tem outras regiões, e quanto mais diversificar, melhor. Isso o consumidor, vocês, nós todos, me incluo como consumidor, a gente tem a oportunidade de ver, sentir, degustar, perceber, né? Claro. As nuances, a diferença de uma região, o solo, por causa do solo, do clima, da variedade, e o ser humano que conduz tudo isso aí, né? Claro. Mas voltando aí, então, à parte nossa do enoturismo, sim, a gente, inclusive, antes da pandemia, a gente construiu uma parte aí na frente, onde que cabe hoje mais de 50 pessoas sentadas, a pessoa vem, escolhe o tipo de degustação, o tipo de experiência que quer fazer, senta aí, a gente vai servindo, são 7 produtos diferentes, 50 ml em cada prova, a pessoa pode sair quase já meio alegre daqui só numa degustação da Dom Laurino. Então, e tem espumantes também, né? Sim, elaboramos vinhos, então vinho tinto, vinho branco e espumantes, um Nature que é o espumante que não tem nada de açúcar, né? Um Brut branco, um Brut rosé e um Moscatel. São 4 tipos de espumante. E um fortificado, um vinho tipo Porto, um vinho licoroso. Com 20% por aí de álcool também? Ele tem 18%. Tá. A gente elabora com 18% porque eu acho que não precisa tanto álcool, né? Então, com 18 ele fica bem agradável, aparece a fruta, aparece a complexidade. Um vinho bem gostoso para quem gosta de tomar ele como aperitivo, ou pós-refeição, ou com uma sobremesa, ele é perfeito. A experiência que o pessoal tem aqui, vai no vinhedo, pode ir no vinhedo, pode, inclusive, porque aqui junto, no meio, a vinícola está no meio dos vinhedos.
E quando a uva está madura, quase madura, a gente delícia. deixa o turista, vai lá, prova a uva. E você sabe que tem uma técnica, tem uma maneira para degustar a uva. Você degustando a uva, fica mais fácil, eu digo, uva para vinho. Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, Malbec, Chardonnay. Você degustando a uva, sentindo, aprendendo sobre a uva, você fica mais fácil para depois você provar o vinho, né? É verdade. Então, essa é a experiência, mas a experiência mais aqui nós, na Dom Laurindo, é com os vinhos, com os produtos em si mesmo. Sei. E como é que é a distribuição? Aqui em São Paulo, por exemplo, como é que a gente acha o vinho de vocês, né? A nossa distribuição, o forte nosso o produto sai da vinícola e vai para o consumidor final. A venda online, essas coisas assim, né? E está crescendo cada vez mais. E tem algumas casas de vinhos e alguns restaurantes que também a gente atende, né? Então, São Paulo, digamos, São Paulo, eu costumo dizer, é um mundo, né? E o tamanho de São Paulo Então, tem alguns restaurantes e não tem muitas lojas de vinho. Tem o Rei dos Whisky, eu sei que tem lá na Moema, ele tem outras lojas, coisas assim, que vende o nosso vinho. E a Varanda das Frutas, tem lugares assim, né? A nossa produção, 70%, mais ou menos 70%, ela é vendida aqui em casa, no próprio varejo aqui da vinícola, e a venda via internet. Que É bastante. interessante. Digamos, eu sempre pensei, bom, eu quero ter um negócio onde que a nossa preocupação é com o produto, cuidar do vinhedo, elaborar o produto, um produto de boa qualidade, e ele tem que ser comprado. A venda tem que ser uma coisa ao natural. As pessoas têm que querer o produto. E nesses 30 anos, a Dom Laurindo fez esse ano 30 anos, né? Parabéns. Eu digo, obrigado. Eu digo assim, ó, em termos de vinhos, é um bebê que está engatinhando, né? Mas está bem, está com os passos firmes, pisando firme, está indo muito bem, graças a Deus. Falando em escola, só para vocês terem uma ideia, quando foi criada o Colégio de Viticultura e Enologia, hoje é Instituto Federal, mas eu falo do nome que tá no meu diploma, Colégio de Viticultura e Enologia, que eu acho que não devia ter mudado o nome, né? Claro. Que forma o técnico, o enólogo para cuidar do vinhedo e elaborar o vinho. Quando foi criada a escola, em 1959, o objetivo era de os filhos dos agricultores da região ir lá se especializar para voltar para melhorar as propriedades. E realmente é uma coisa que deu certo e está até hoje dando certo. Se nós pegarmos há 30 anos atrás, tinha meia dúzia de vinícolas grandes aqui na região, que era Saltão, Sim. Aurora, Dreher, que não existe mais, Cooperativa Garibaldi, entre outras, meia dúzia, né? Claro. E hoje, só no Vale dos Vinhedos, de quando nós começamos o Vale, que era 5 vinícolas, hoje tem quase 30, 28 vinícolas. E tudo pequena, média e familiar. Então, o que aconteceu? Exatamente, esses filhos dos agricultores estudaram, se especializaram, voltaram e montaram a agroindústria. Essa é a melhor reforma agrária que pode existir num país, numa região. É uma região montanhosa, é uma região meio difícil para mecanizar, e tudo pequeno proprietário. Então já está feita a reforma agrária. E com esse trabalho que nós fizemos, de quando criamos o Vale dos Vinhedos, com o objetivo de divulgar e divulgar o enoturismo, hoje tem, as propriedades supervalorizaram. Hoje, se você botar uma vinícola ou qualquer negócio dentro no Vale, você não botou uma indústria, você botou um varejo já. Abriu a porta e já tem gente lá dentro querendo comprar alguma coisa.
primeira assemblagem, a primeira mescla de variedades que eu fiz foi em 95, que eu lancei uma assemblagem da safra 95. Eu gosto muito de trabalhar com assemblagem. Que aí vem a arte, a técnica do enólogo, ver, bom, quanto por cento desse, quanto daquele, vai degustando, vai chegando... né? É o tal do temperinho na comida. Vou botar um pouquinho mais desse, não, e agora esse. Não, mas se eu botar um pouquinho a mais, opa, vai descaracterizar, né, o prato principal, o principal, né? Então tem aquela arte de ir fazendo, né? A vantagem nossa aqui é que, se nós entrar no Vale dos Vinhedos, você faz 20 quilômetros, você tem mais de 20 vinícolas e tem uns 15 restaurantes, hotéis e pousada. Tem vinícolas que não você longe aqui, pegar aqui, ó, na Dom Laurindo tenho duas vizinhas aqui que não dá 300 metros de uma a outra. Se você pegar o Caminhos de Pedra, lá que tem a Casa da Ovelha, tem umas vinícolas e gastronomia, também faz um trecho não muito extenso, que você tem várias opções de gastronomia e visitação. Se nós pegarmos agora, formos para a campanha, já aí muda. As distâncias são bem mais de uma vinícola. Aqui no Vale dos Vinhedos, agora, vamos querer fazer uma ciclovia, onde que o turista está lá no hotel. Do hotel, agora eu vou pegar uma bicicleta e vou beber vinho, que eu não tenho problema da lei seca e nada. Então, ele pode andar de bicicleta, que é pedalando aí 10, 15, 20 quilômetros, ele tem toda essa opção de visitação de vinícolas e gastronomia. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu espero que o próximo seja pessoalmente, né, que eu consiga fazer uma viagem para aí esse ano ainda, ou no ano que vem, no começo do ano de novo. Sim, não, quando você vier para cá, por favor, venha aqui, é nosso convidado, né? Muito obrigado. Aí é bom que a gente vai conhecendo mais gente e vendo que é gente simpática, agradável de conversar, né? Eu acho que essa experiência que o Brasil, obviamente a pandemia foi um desastre, mas ganhou com isso, que conheceu os vinhedos brasileiros e os produtores daqui, né? Falar assim, a pandemia foi um desastre, ainda está aí hoje as consequências, mas para o setor nosso do vinho tem, principalmente até hoje, muitas pessoas que estariam pegando o avião indo para Argentina, Chile, para a Europa, para regiões vinícolas, estão vindo para a nossa região. Então, muitas pessoas que não conheciam a nossa região nem tinham ideia que a qualidade do vinho brasileiro, como tem aumentado, tem melhorado, e estão se dando por conta agora. Eu já falei com vários agora, da pandemia para cá. Nossa, dizer, olha, eu não fazia ideia que essa região fosse uma região... Dizer, olha, eu vou para a Toscana, mas a Toscana de vocês aqui é fantástica. A gente aqui do canal do YouTube, a gente agradece aí a sua explicação. Vamos divulgar Dom Laurindo, que é mais um produto nacional de qualidade, e vamos conhecer o vinho de vocês aí, né? Olha, Alberto e ouvintes, nós que agradecemos, estamos de portas abertas aqui para receber, mostrar digamos, a experiência, a pessoa vir aqui ter uma experiência com o que nós elaboramos, né? E foi um prazer imenso poder conversar sobre histórias, sobre vinho, que é aquilo que eu disse desde o início. Vinho, por trás do vinho, de uma garrafa de vinho aí, tem muita história. E a gente gosta muito disso, o slogan nosso da Dom Laurindo é amor pelo vinho. A gente trabalha e faz isso com amor. Muito bom. Quem gostou do vídeo, curta e clique para seguir, que cada vez que sai um vídeo novo, a pessoa é informada aí de que já estamos com quase 130 vídeos, né? Pelo menos metade de vinícolas brasileiras por quase todo o Brasil. Então, vamos divulgar o produto nacional, que é bom, né?
Então, muito obrigado. Saúde, né? Que continue com saúde, né? É isso aí. Nós que agradecemos. Saúde, paz e bem a todos. Tchim, tchim, saúde. Tchim, tchim. Obrigado, então. Vamos brindar só com a mão, mas depois vamos tomar o vinho. Vamos lá.